Bom dia a todos, a paz, a graça e a paz esteja com todos vocês, em nome de Jesus. A Ele, ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra, toda glória, toda exaltação, todo domínio, todo poder nos céus e na terra e tudo que nela há. Senhor, te agradecemos por todos os teus feitos, Senhor, pelo dom da vida, por tudo que o Senhor já nos concedeu e nos concederá, Pai, pelos livramentos, pelos teus benefícios, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo para com cada um de nós. Senhor, abençoa cada um de nós, Pai, abençoa aos ouvintes, aos que vão ouvir ainda mais tarde, outra hora, Senhor. Abençoa em nome de Jesus, livra de todo o mal, Senhor, e nos dá a tua paz que excede todo entendimento. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Eu gostaria, amados, de ler um versículo que eu iniciei em outro vídeo, mas ele não processou. Está em Colossenses 3. Iniciando a leitura, as coisas do alto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele na glória. Aí aqui fala da velha criatura, né? E da nova natureza, da nova criatura, portanto façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Aí ele fala imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaros, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem uns aos outros e perdoem mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, isto, porém, esteja um amor, que é o vínculo da perfeição, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. A Deus Pai. Mas tem algo aqui que eu gostaria de acrescentar na leitura. Um minuto, por gentileza. Então, aqui em Colossenses
1 13, ele fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aí aqui fala ainda a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. A missão de Paulo, o mistério do evangelho. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desde o mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em nós. Aí ele fala aqui a igreja de Laodiceia. Aí ele fala aqui também a plenitude da vida em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês recebem
receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o Cristo da dívida que era contra nós. O alto preço que ele pagou, né, na cruz por nos salvar, para salvar a humanidade. Eu e você e muitos outros que creram ou crerão nele, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, despojando os principados potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Aí aqui ele fala nova criatura, ainda em Filipenses 2:20, se vocês morreram com Cristo para o julgamento do mundo, porque se sujeitam às regras, como se ainda vivessem no mundo. Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Aqui, esse trecho de Colossenses 3 eu já li. Aí ele fala aqui, no trecho a velha criatura, e quando chega aqui embaixo ele diz assim, Colossenses 3, capítulo 9. Aliás, capítulo 3, versículo 9. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-se uns aos outros, perdoando-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou, vocês também perdoem. Amados, a gente perdoa, tá certo? Alguém que nos faz muita afronta, que já nos tirou até da obra. Eu fui uma pessoa que eu fui e continuo sendo, como muitos, muito perseguida. E nós sabemos que isso aí é bíblico, né? O Senhor disse que nós que fazemos a obra do Senhor, todos os servos, filhos de Deus, passaríamos por essa
situação, né, de perseguição, até mesmo dentro das igrejas, dentro dos templos sagrados. Eu fui uma pessoa que eu fui muito perseguida, eu fui pressionada a sair da obra que eu estava fazendo, porque a pessoa da liderança na época, ele exigiu que eu tivesse 3 vezes na semana e eu trabalhava. Então eu pedi a ele um pouco de flexibilidade, que ele me deixasse fazer no domingo pela manhã, no domingo pela manhã ou no domingo à tarde, e no sábado eu poderia fazer, porque eu trabalhava de segunda a sexta. Ele não teve flexibilidade, enquanto outras pessoas eu via que ele fazia. Então, assim, eu suportei muita coisa, nós suportamos muitas coisas. E eu saí da igreja chorando. Tem até um trecho da Bíblia que fala muito sobre a liderança. A gente precisa também, a gente sabe, quando fala da obediência, que a gente tem que ter a obediência, que existe uma hierarquia, claro, é evidente, devemos ser obedientes. E eu fui obediente. Eu fui. Eu baixei minha cabeça e vim embora para casa, mas eu vim chorando, porque na época eu era obreira e eu fui pressionada. Aí diz assim, e o que você fez? Nada, nada. Eu fazia obra como era ordenado, determinado fazer. Só que exigiu que eu tivesse 3 vezes na semana. Eu disse que não tinha como eu 3 vezes na semana, porque na época eu trabalhava no banco e eu pedi para fazer a obra de domingo. Aos domingos, como outras faziam, não houve flexibilidade. Ele forçou, coagiu mesmo para eu sair. Então eu tive que não ter outra alternativa. Eu disse, não tem outra alternativa. Ele disse, não tem outra alternativa. Então eu tive que sair da igreja chorando. E olha, amados, sempre fiz a obra com muito amor, com muita dedicação. Às vezes você passa por perseguição no trabalho, às vezes acontece vizinhança, às vezes na própria família, acontece às vezes. Isso aí é raro, é muito raro. Muito difícil acontecer na família, mas eu digo assim, às vezes acontece de você passar por situações que você precisa suportar. Como diz a palavra de Deus aqui, suportai-vos uns aos outros. Então, assim, até dentro da igreja, eu fui. Uma vez eu fui, quando eu era obreira, eu fui preparar a Santa Ceia, junto com a pastora, na época, auxiliar. Uma colega chegou e disse que, me julgando, dizendo que eu não podia apresentar junto, participar da Santa de segurar as bandejas, ajudar na Santa Ceia. Perseguição, amados. Perseguição. Aí a colega que na época era pastora, ela disse, você vai sim, você não vai. Amados, eu fiquei na época com os olhos cheios d'água. Como é que a pessoa pode julgar o outro? Implicância, inveja. Em todo lugar tem isso. Nós sabemos, não existe templo sagrado perfeito, não existe. Não existe igreja perfeita, toda ela tem. Existe, pode acontecer, por quê? Porque é feito de humanos, e nós humanos somos imperfeitos. Mas assim, passei por muitas coisas, e nós devemos ser obedientes à nossa liderança? Sim, devemos ser obedientes. A palavra do Senhor diz que nós devemos honrar. Eu já havia lido aqui, mas o vídeo, ele não processou. Onde fala que nós devemos, eu não sei se é em Timóteo, não é 1 Pedro. Aí eu estava lendo aqui, ó, a vida exemplar, é por aqui, que fala sobre a liderança, que nós devemos, né, ser obedientes. Aqui, ó, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial. Está em 1 Pedro 2, iniciando pelo versículo 18. Servos, e assim deve ser mesmo, nós devemos ser obedientes, nós devemos obedecer,
seguir a orientação da nossa liderança. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas. Aquilo que eu falei para vocês. Eu saí da igreja chorando. Por quê? Porque eu amo a obra, eu amava a congregação, que eu fazia parte, e queria continuar fazendo a obra ali. Mas eu fui forçada a sair. Por quê? Porque a minha liderança não houve compreensão. Não teve um discernimento, uma flexibilidade de dizer assim, então vamos ver um jeito de encaixar você no outro horário. Mas não, pressionou para eu largar a obra. Eu achei isso assim muito como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado. Eu não estava fazendo nada de errado. Eu estava cumprindo com o meu dever, dentro e fora da igreja. Eu estava cumprindo com o meu dever. Mas não me deu outra alternativa a não ser sair, largar. Aí o que foi que eu continuei? Aí o que foi que eu pensei na hora? A gente tem discernimento espiritual. Eu disse, meu Deus, isso aí é para eu sair da igreja. Então o que foi que eu fiz? Eu saí da obra de dentro da igreja por um tempo. Aí orei. O inimigo, por muitas vezes, ele vai usar situações para lhe tirar da igreja. Então, assim, eu orei, eu não saí. Continuei na igreja, mas não estava mais como obreira. Aí, mas o óleo derramado, né? A unção que o Senhor derrama em nós, ninguém tira. Aí eu continuei indo aos cultos, participando da Santa Ceia, participando, assim, como membro. Aí depois de um outro tempo, aí houve uma oportunidade de eu trabalhar. Eu pedi para trabalhar na parte social, que cuidava da parte dos alimentos, das doações, que trazia roupas, contribuía também, como outras pessoas, em questão de alimento, roupas, sapato que eu levava para a igreja, sacola de... Então, assim, sempre a gente tem como contribuir na obra de Deus. Sempre há uma maneira. Depois passei um tempo na intercessão. Então, sempre há uma maneira da pessoa contribuir. Seja doações de roupa, seja doação de sapatos, algum tecido que a pessoa, tipo assim, lençóis, toalhas, alimento, contribuição em dinheiro, em espécie, sempre há uma maneira. Então, assim, precisamos ter muito amor à obra, porque, como o Senhor diz aqui, que a gente deve, né, suportai-vos uns aos outros. E aqui em 1 Pedro 2:18, servos sejam obedientes aos seus senhores, ao Senhor de vocês, com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mau, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. Eu fui coagida a sair da obra injustamente. Quando eu saí chorando. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Muitas vezes eu não tinha nem dinheiro para ir lavar a igreja. Eu pegava dinheiro emprestado, às vezes, para passagem, para lavar o salão da igreja, porque no dia seguinte ia ser a Santa Ceia. E muitas vezes eu chegava, lavava a igreja sozinha, depois é que ia chegando os outros. Lavava uma parte, né? Porque era o salão, sempre foi muito grande. Pois aí diz aqui assim, ó, em Filipenses, 1 Pedro 2:19, porque isto é agradável a Deus, que a gente sofra, né?
E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente. Foi o que eu fiz, baixei minha cabeça, eu chorei, eu chorei na frente dele, um deles orou comigo, e essa pessoa quer muito bem a ele chorou comigo, porque a ordem já veio, não veio dele, a ordem veio de cima dele, acima dele. Então ele viu que eu estava chorando, ele chorou também junto comigo. Ele cumpriu o que foi mandado, né? Ele fez aquilo porque já outra pessoa que tinha mandado ele fazer. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Aí tem uma interrogação. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele fomos sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Aí aqui ele fala deveres dos casados, igualmente vocês, esposas, sejam sujeitas a cada um ao seu próprio marido, para que, se ainda não obedece a palavra, seja ganho pela palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, observar o comportamento honesto, cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como trança nos cabelos, joias de ouro, vestido de fino, mas que ela esteja no interior, uma beleza permanente e um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor. Pois foi assim também que no passado costumava se enfeitar de santas mulheres, esperavam em Deus, estando cada qual sujeito a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum no lar, com discernimento, dando honra à sua esposa, por ser parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida, agindo assim, as orações de vocês, assim, se não cumprir, né? Dando honra, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas, ou seja, serão ouvidas, né? Aí aqui fala do amor fraternal. Finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pequem mal, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam
com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal e evite os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste do mal, pratique o bem, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal, sofrendo como seguidores de Cristo. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a sua conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticarem o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês. Amados, suportai-vos uns aos outros. Não é fácil, não é fácil, amados. Não é fácil. A gente passa por muita injustiça. Muita injustiça a gente passa. Aí ele fala aqui no versículo 21, o batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando subordinado aos anjos, potestade e poderes. Vida segundo a vontade de Deus. Eu estou lendo 1 Pedro 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas de libertinagem,
desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez, em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois é, muita gente aqui na Terra esquece, costuma apontar o erro dos outros, mas esquece de um pecado, que esse pecado, um grande erro, é o de julgar. Pessoas se acham, muitas vezes, não todos, graças a Deus não são todos, mas muitas pessoas se acham no direito de julgar. E quando a pessoa julga, a pessoa está pecando. O único aqui, ó, o senhor acabou de falar aqui, o único que tem o direito de julgar é o juiz. E quem é o juiz? É o Senhor. Então, que nós tenhamos busquemos em Cristo Jesus esse discernimento. Pedir o dom do discernimento, de obediência à palavra do Senhor e não julgar, porque quem julga já está pecando. Eles que terão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Então, amados, assim, a própria leitura bíblica, ela esclarece, né? Não precisa nem de nenhum tipo de esboço, porque ele fala aqui na mortificação da carne, que nós estejamos, assim, devemos dar importância às coisas dos céus, né? Às coisas celestiais, estejamos em espírito e procurando matar a nossa carne. É fácil? Não é. Mas é um exercício diário que nós devemos fazer. Procurar mortificar a nossa carne. E como o Senhor, Ele não deixou nada em oculto, Ele sempre, nas suas escrituras, Ele fala toda a verdade, que no mundo nós passaríamos por isso, teríamos que suportar situações adversas, injustiça. Perdão, amados. Ele deu a instrução que nós deveríamos suportar uns aos outros, que não é uma coisa fácil, mas o Senhor nos alertou. Aqui tem, ó, não julguem os outros, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz, e um só legislador. E juiz é aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Aí aqui fala da incerteza da vida. Essa aqui é a parte já de Tiago. Caiu bem a calhar, né? Tiago, o Espírito Santo testificando. Tiago 4, versículo 11. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, não é? Assim Ele faz, Ele renova as misericórdias, são renovadas em nossas vidas, nosso viver todos os dias. Nós devemos sempre buscar, através da sua armadura, através da sua palavra, no seu poder, vigiando, orando sem cessar, buscando nos fortalecer no poder dele, porque é através do poder dele, na sua armadura, estarmos com os nossos lombos cingidos e
perseverarmos em oração, vigilantes, embora falhos, embora muitas vezes suportando injustiças, suportando afrontas, mas Ele nos dá meios de nos proporciona coisas boas, bons momentos. E uma das coisas maravilhosas, amados, é estar com a nossa família. Ele ontem mesmo me proporcionou um momento maravilhoso, estar com a minha família. Então, tem muita coisa boa que o Senhor proporciona, né? Que Ele esteja sempre conosco, nos dirigindo nossos passos, nos apoiando, edificando as nossas vidas através do anjo da igreja, buscando sempre obter conhecimento cada vez mais da sua palavra, pedindo a Ele sabedoria, discernimento. E vamos, amados, estender as mãos, ao invés de estar julgando, ao invés de estar criticando, estar desejando derrubar o outro, buscar estender as mãos. Porque, na verdade, foi isso que o Senhor nos ensina aqui, suportando uns aos outros, mesmo em meio à dificuldade, suportando até as injustiças, perdoando, né? Eu perdoei a pessoa que pressionou para eu sair. Eu fazia a obra com todo amor, mas eu depois voltei. Que quando Deus quer, o homem pode até tentar, mas Deus depois causa uma situação e traz de volta. Aqui há. Quanto mais irmãos sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo, porque a nossa luta é contra o sangue e carne, mas não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e regiões celestiais. Então a gente tem que buscar nos fortalecer na força do poder do Senhor, vigiando, orando, porque no mundo Ele nos alertou que teria muitas adversidades, mas que através da fé, da oração, porque há poder no nome de Jesus, através da oração, o justo, através da oração de um justo, há efeito. A oração do justo tem poder na oração do justo. Salmo 147. Aleluia, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa. Cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu. Prepara chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e os filhos dos corvos. Quando clamam, não faz caso da força do cavalo.
nem se comprais nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louve o Senhor, ó Jerusalém, louve seu Deus. Ó Sião, pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu meio. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra. A sua palavra corre velozmente, faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e o gelo e derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Anuncia a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos. Estou lendo o Salmo 144. Para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é minha misericórdia e minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Senhor, que é o homem, para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem, para que se estimes. O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes, para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto. Livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo. Na lira de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisões. Glória a Deus. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja grito de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Louvado, engrandecido, excelso teu nome, Senhor. Santo e poderoso é o Senhor, muito digno de misericórdia. Não é verdade? A terra está toda cheia da sua glória. Eu te amo, meu Senhor. Eu sempre te amarei. Eu sempre farei a tua obra, Senhor, independente de qualquer coisa, Senhor. Enquanto vida o Senhor me der. Enquanto eu esteja aqui na terra, Pai, eu vou fazer a tua obra, Pai, com todo o meu coração, com todo o meu louvor a ti, Senhor. Pois tu és digno de toda a honra, todo louvor, toda adoração, domínio e poder, nos céus e na terra.
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante de ti as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e darei os tesouros escondidos, da escuridão, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Outro versículo que eu gosto muito, Isaías 55, 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviarei. Aleluia, aleluia. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Aleluia! Grande é o Senhor, muito digno de louvor, de adoração. Ai, meu sorriso hoje está maravilhoso, não está? Eu sou linda, amados. Eu sou linda aos olhos de Deus. Você também é lindo. Nós somos lindos. Nós somos lindos aos olhos de Deus, não é verdade? Mesmo com nossas falhas. Quem não tem? Quem é perfeito nessa terra? Ninguém. Ninguém é perfeito nessa terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que nenhuma arma forjada prosperará. Porque o Senhor a condenará. Toda língua que se levantar em juízo contra os filhos de Deus, contra a sua herança, contra os seus servos, o Senhor a condenará. Essa é a herança dos servos do Senhor, e que dele procede. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.